Espero que vocês estejam muito bem. Peguem aí o seu livro de História e o seu livro de Geografia. Nós vamos começar a nossa aula de hoje trabalhando História, certo? Abra seu livro na página 94. Hoje nós iremos falar sobre o cotidiano no mundo antigo. Quando eu falo cotidiano, nós estamos falando das atividades, realizadas no dia a dia. Vocês sabem que cada cultura, cada local tem uma forma de viver diferente. Nós não temos os mesmos hábitos nem o mesmo costume. Cada local, cada lugar vai criar sua própria história e vai ter também o seu próprio costume, suas atividades que são realizadas no seu cotidiano. Hoje nós vamos falar aí, na antiguidade, as pessoas organizavam o seu cotidiano entre as atividades domésticas, religiosas, de trabalho e de lazer. O papel desempenhado por homens e mulheres variavam de acordo com cada sociedade. Então, de acordo com cada sociedade, como eu falei aqui para vocês, mulheres e homens iam ter atividades diferenciadas. Nós iremos começar a falar sobre a vida doméstica na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, galerinha, as mulheres das classes mais ricas, elas recebiam um dote da família, um dinheiro, um valor em dinheiro. Então, que ao casar e quase nunca exerciam trabalhos fora de casa. Então, essas mulheres, lá na Mesopotâmia, elas recebiam um valor, um dote, e aí elas quase sempre elas não trabalhavam, elas não exerciam trabalhos fora das suas casas, certo? E as mulheres pobres, elas exerciam trabalhos como a produção de artesanal, com cerâmicas, e também elas exerciam trabalhos de teares, tá? Então, tinha uma diferença aí. Então, na Mesopotâmia, as mulheres que tinham condições financeiras, ao casar, elas recebiam um dote e a maioria das vezes elas não exerciam trabalhos fora de suas casas. Já as mulheres pobres, elas trabalhavam fora de casa. Elas exerciam trabalhos como elas faziam produções artesanais, mexendo com cerâmica, teares, Então tinha uma diferença aí. E a vida doméstica no Egito Antigo, como que era? As mulheres, em geral, podiam exercer as mesmas profissões que os homens, bem diferente da Mesopotâmia, tá certo? Então, as mulheres, elas podiam exercer profissões, as mesmas profissões que os homens, além de realizar atividades administrativas e comerciais. Então, observem aí a diferença entre a vida doméstica na Mesopotâmia e a vida doméstica no Egito Antigo. Tem uma diferença. Lá na Mesopotâmia, as mulheres, as ricas, elas tinham um dote quando casava e a maioria das vezes não exerciam trabalhos fora de suas casas. Já as pobres, elas tinham que trabalhar. Elas trabalhavam, faziam trabalhos artesanais, mexendo com cerâmicas e teares, também. E no caso do Egito Antigo, não. As mulheres, elas em geral podiam exercer as mesmas profissões que os homens. E além de realizar atividades, elas participavam, das atividades administrativas e comerciais, beleza? E lá na Grécia Antiga? Na Grécia Antiga, as mulheres não tinham acesso à educação. Tinha uma diferença aí, ou atividades políticas, Bem diferente aqui também do Egito e na Mesopotâmia. Na Grécia, a mulher não tinha acesso à educação, nem também não tinha acesso às atividades políticas. Elas teciam e preparavam farinhas em casa. Então, elas tinham que preparar as farinhas em suas casas. Algumas participavam da vida pública apenas como sacerdotisas, certo? Então, assim, essas mulheres lá na Grécia Antiga, elas não tinham a participação delas na política, E elas preparavam a farinha nas suas casas. E algumas delas, pouquíssimas mulheres, participavam da vida pública. E qual era o papel delas? Elas eram sacerdotisas, certo?
Galerinha, na cidade antiga, né, o dia a dia das crianças na antiguidade também eram diferentes do nosso dia a dia. Então, olha só, a concepção de infância, né, não foi a mesma ao longo do tempo. Entre os povos da antiguidade, era comum que as crianças trabalhassem com seus pais nos campos ou nas atividades artesanais. Hoje, vocês sabem, né, nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde fala o quê? Que a criança ela tem o direito à educação, ao lazer, não é verdade? E lá na antiguidade, essas crianças, apesar de também mudar ao longo do tempo, né? Vocês sabem que a história ela vai se transformando e modificando, né? Vai tendo mudanças. Entre os povos da antiguidade, algumas crianças, né? Eram comuns, era muito comum as crianças ajudar os seus pais, né? Então elas trabalhavam ajudando os pais tanto no campo quanto nas atividades artesanais, ajudando aí a família, certo? Então nas cidades antigas, na maioria das cidades, as crianças começavam a trabalhar muito cedo. Elas aprendiam o ofício dos pais, né? Elas aprendiam o ofício dos pais trabalhando no campo, nas atividades artesanais. Então elas ajudavam tanto os pais, eu acredito que os meninos aí, no caso no campo, e as meninas aí nas atividades artesanais ajudando as suas mães. Então elas começavam essas atividades, gente, muito cedo. Elas não tinham essa rotina como a nossa, o nosso cotidiano é bem diferente. As crianças egípcias, gente, elas brincavam com bola de couro, carrinhos, peões, bonecos e outros tipos de brinquedos, né? E os jogos de tabuleiro era uma atividade de lazer muito comum no Egito. Então, o jogo de tabuleiro era muito comum no Egito Antigo também. Olhem só, em Atenas, as meninas eram educadas para a vida doméstica. Então, a educação das meninas lá em Atenas, elas eram criadas para fazer trabalhos domésticos. E os meninos, eles recebiam uma educação formal, aprendendo a ler e a escrever. Isso também em Atenas. As meninas eram ensinadas a fazer trabalhos domésticos e os meninos eram ensinados a estudar. Eles iam para a escola estudar, né, educação formal no caso, e eles aprendiam a ler e a escrever. Em Atenas, os meninos, eles eram educados para a guerra. Desculpa, em Esparta. Em Esparta, os meninos já tinham uma outra educação, no caso, né? Um outro ensinamento. Eles eram educados, eram treinados para participar da guerra. E as meninas em Esparta, elas recebiam tanto treinamento físico quanto psicológico. Isso porque elas recebiam desde cedo, desde muito pequeninas, né? Porque elas esperavam que elas se tornassem mães de guerreiros, né? Que no futuro serviriam a Esparta. Então essas meninas, elas iam ser treinadas, iam passar desde muito cedo, elas iam receber treinamento físico e também psicológico, porque elas eram treinadas para isso, porque quando elas iam ter filhos, elas no futuro iam ter filhos, e esses filhos iam ser o quê? Guerreiros, representando aí no futuro, servindo a Esparta. Beleza? Vocês viram aí algumas características de algumas cidades aí da antiguidade. Então, na Mesopotâmia, as casas elas tinham espaços destinados a cultos e aos ancestrais, bem diferente aí, né? Então, vamos revisar aqui um pouquinho junto com a tia. A vida doméstica na Mesopotâmia, as mulheres mais ricas recebiam dote e a maioria delas não saíam de casa para trabalhar, elas ficavam em casa. As pobres, não, as mulheres pobres, elas tinham que trabalhar no artesanato, com a produção de cerâmica, né? E também elas faziam teares, né? E no Egito Antigo, as mulheres, elas não podiam exercer a mesma profissão, elas podiam exercer a mesma profissão dos homens e elas podiam participar das atividades administrativas e comerciais. Já no Egito, na Grécia Antiga, as mulheres, elas não tinham acesso à educação, né, ou atividades políticas. Elas teciam e preparavam farinhas, né? Então, algumas elas participavam da vida pública.
apenas como sacerdotisa. Aí nós vimos também a rotina das crianças, né? Dessas cidades aí, as crianças da antiguidade, o dia a dia delas, bem diferente do nosso. Elas começavam a trabalhar muito cedo e elas exerciam o quê? Elas aprendiam desde cedo os ofícios dos pais, trabalhando tanto no campo como em atividades artesanais. E as crianças egípcias, elas brincavam de bola de couro, carrinhos, peões, bonecos e outros tipos de brinquedos. Os jogos de tabuleiros eram uma atividade de lazer muito comum no Egito. Aí vimos a diferença aqui das crianças de Atenas e das crianças de Esparta. Em Atenas, as meninas eram educadas para a vida doméstica. Já os meninos, eles tinham educação formal e aprendiam a ler e a escrever. Em Esparta, os meninos, eles eram treinados e educados para a guerra. E as meninas, elas passavam recebiam treinamento físico e psicológico, porque elas iam para quando elas fossem mãe, né, eles podiam ter aí os seus filhos, onde iam servir a Esparta, né, no futuro, beleza? Vocês viram aí o cotidiano no mundo antigo, como que era, bem diferente do nosso, não é verdade? As atividades propostas para hoje, vocês irão ler os textos, que vão da página 94, e as atividades da página 95 e 97. Então, vocês têm aí leituras e atividades da página 94 a 97. As perguntas, as respostas estão aí. Quem prestou atenção na nossa aula online, na nossa aula, né, gravada, pode assistir novamente para responder as questões, ou então faça a leitura do texto e responda as questões que estão todas aí certinhas. Além dessas atividades, a tia Angélica propôs para vocês fazerem uma pesquisa sobre a infância, né, em Esparta. Vocês irão pesquisar como que é a infância em Esparta e vão registrar lá no caderno de história. Essa pesquisa eu quero que vocês me apresentem na nossa aula online. Beleza, turminha? E também vamos dar continuidade hoje na nossa aula de geografia, falando sobre a modernização na pecuária. Na aula passada, na nossa última aula, nós falamos sobre a modernização da agricultura. Vocês viram que houve a modernização da agricultura com oferecimento de máquinas, né, gente? Os grandes produtores investiram em máquinas e aí reduziram também a quantidade de trabalhadores no campo, né? Porque aí, nesse caso, foram substituídos aí por máquinas. Mas não acabou totalmente o serviço, né, braçal aí no campo. Somente foi o quê? Reduzido, porque hoje foram substituídos por máquinas. E aí hoje nós vamos falar sobre a modernização na pecuária. Abra aí o livro de vocês na página 94, né? Então, a modernização na pecuária é notória principalmente na pecuária intensiva. Então, as rações nutritivas e alimentos complementares, eles foram produzidos para os animais engordarem mais rapidamente e estejam prontos para o abate. Então, nessa pecuária intensiva, então eles investiram o quê? No caso aí do gado, né? Quando eu falo da pecuária, a tia Angélica vai colocar aqui, ó, vou tirar esse quadro comparativo aqui, para a tia Angélica falar um pouquinho aqui na aula de geografia da pecuária. Quando eu falo pecuária, eu estou falando da produção de gado, certo? Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a investir em rações bem nutritivas, né, e alimentos complementares. Então, foram produzidos para que esses animais, eles fossem, engordassem mais rápido para serem abatidos, no caso aí, para que fossem aí encaminhados para a indústria, né, no caso a sua carne. Então, eles investiram em quê? Em rações e alimentos mais nutritivos para que esse gado engordasse e logo fosse levados para o abate para ser
industrializada aí a sua carne, certo? Além disso, gente, outra coisa, as vacinas, como a prevenção de diversas doenças que atingem os animais, foram desenvolvidas, né? Porque antes disso não tinha essas vacinas, então foram criadas essas vacinas para que diversas doenças não atingissem, né, os animais. Porque senão ia ter o quê? Um grande prejuízo também aí na produção. Além disso, gente, novas técnicas da criação e de reprodução de animais e a utilização de máquinas e de equipamentos contribuíram para o aumento de produção da carne, do leite e do couro. Porque o animal você pode retirar para a indústria tanto a carne quanto o leite, no caso da vaca, né? E o couro. Então, aquilo que antigamente se demorava para tirar aí, porque tinha que tirar o leite da vaca, hoje nós temos o quê? A máquina, né? Que aí vai tirar mais rapidamente, no caso, o leite dessa vaca para ser industrializado, para ser comercializado, certo? Então, a tecnologia de informação também está presente na pecuária, né? Brincos com chips são colocados nos animais para rastrear o rebanho. Esses chips transferem para um banco de dados via satélite várias informações sobre os animais, identificação, localização, dados de vacinação e de produção, entre outros. E também nessa produção aí, no caso da pecuária, os drones também são utilizados por muitos criadores para monitorar os animais e para a vigilância dos pastos, a fim de prevenir o roubo de animais. Então, houve aí o que? Um investimento por parte dos grandes produtores, né? Eles colocaram aí chips nesses animais que aí tem como rastrear esse animal para ver onde ele está, a sua localização, para que o dono também venha encontrá-lo. Além dos chips são colocados, eles também utilizam os drones, que é uma forma que a tia Angélica até falou para vocês na aula passada sobre, no caso da produção, né, da agricultura, e aí tem como ter o controle maior do rebanho, né? Prevenindo aí o roubo de animais, certo? Que aí tem a maior facilidade, né, gente? A modernização das atividades extrativas, nós também vamos falar aqui. Vamos ler aí junto com a tia na página 95? Então, nós vamos falar sobre as atividades extrativas praticadas de forma industrial, vem se modernizando rapidamente. Algumas embarcações utilizadas na pesca industrial, por exemplo, são equipadas com radares que localizam os cardumes e isso aumenta a quantidade de pescadores e torna a atividade pesqueira mais precisa e produtiva, né? Então, quando eu falo de atividade extrativa, é porque eu estou tirando da natureza alguma coisa, estou extraindo da natureza. Nesse caso aqui, nós vamos falar da pesca. Então, o que eles utilizam? A modernização também chegou até eles. Qual foi essa modernização? Eles utilizam equipamentos com radares, que aí no caso vai localizar os cardumes, né, os peixes. Isso vai aumentar a quantidade de pescados, né? Porque se eu sei aonde tem uma maior quantidade de peixe, eu posso ir ali para pescar. Isso também eles utilizam, no caso, o quê? Rastreadores, né? Aí no caso uma modernização também no meio aí do extrativismo. Outras embarcações constituem verdadeiras indústrias de alto mar. Elas têm instalações fábricas com capacidade de processar e armazenar o pescado. Enquanto isso, a pesca continua. No extrativismo mineral, a utilização de técnicas avançadas, de modernos equipamentos e de mão de obra especializada, aumentou muito a produção mineral no Brasil. Assim como a agricultura e na pecuária, os drones também são utilizados nas atividades extrativas, né? Vocês viram aí que tanto na pecuária quanto no extrativismo, na pecuária quanto na agricultura se utiliza o quê? Os drones, né? E também no caso aí da mineração também, na mineração e do extrativismo, também se utiliza os drones. Gente, essa modernização,
ela do campo não é para todos. Vamos ver aí na página 96. Muitas indústrias e institutos de pesquisas agropecuários vêm desenvolvendo máquinas e equipamentos, sementes melhoradas e novas técnicas de produção, contribuindo para a modernização das atividades agrícolas e pecuárias. A biotecnologia, por exemplo, desenvolve técnicas para utilizar o material biológico na agricultura e também na indústria. Essas técnicas são utilizadas no melhoramento de sementes e de muda para o cultivo e podem ser empregadas ainda na produção de fertilizantes. Então, gente, no entanto, a modernização não ocorre de uma forma igualitária para todos. Os proprietários agrícolas e não beneficia todos os produtores. Então, nem todos têm condições também de investir em equipamentos, né? Em produções maiores para aumentar aí a sua produção, no caso, né? Para melhorar suas técnicas. Então, são os poucos que podem pagar por técnicas e equipamentos mais modernos, geralmente os grandes proprietários ou empresas agropecuárias. Então, é como a tia falou, nem todos têm o acesso a essa modernização, somente os grandes proprietários, os pequenos proprietários não. Beleza? Vocês irão realizar as atividades do livro de Geografia, página 94 e 96. 94 até a página 96 é onde tem as atividades. E aí vocês irão fazer uma pesquisa também sobre a semente geneticamente modificada. Então eu quero que vocês pesquisem quais são as sementes geneticamente modificadas. Esse registro vocês irão fazer no caderno de Geografia. Então, livro de Geografia, página 94 e 96, uma pesquisa sobre as sementes geneticamente modificadas e depois o livro de História, página 94 e 97, e pesquisar como era a infância em Esparta. Beleza, turminha? Aguardo vocês logo mais na nossa aula online. Levem as pesquisas para podermos fazer um debate em nossa aula. Beleza, turma? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.